Fala galera, as Experts na área, o programa que tem uma baita audiência aqui, gravado no maior hub de podcasts, Geração X, aqui no coração Paulista. Da Avenida Paulista. Tem outro igual aqui? Não tem outro igual, não tem outro igual. E hoje, o podcast dos Experts, que é um oferecimento da Modus, Escola de Formação de Vigilantes, e do IBRAGESP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, dos nossos irmãos Luiz Lima e Cleiton Magno, para quem a gente já manda um baita abraço. Beijão. A gente recebe hoje um convidado para lá de especial, mas é o meu irmão Zé Roberto que vai fazer as devidas apresentações do nosso convidado. Obrigado, irmão. Bom, vocês sabem que a gente faz aqui os Experts com bastante carinho e com bastante dedicação para vocês. E a gente não pode trazer qualquer convidado, só vem aqui realmente os experts nos assuntos. E hoje nós estamos com um deles, um dos maiores profissionais da área de segurança, do nosso segmento, e que conhece tudo e vai contar para a gente vários segredos de como ele aprendeu, como ele chegou por lá. Eu estou aqui com o grande Wesley Medeiros, obrigado pela visita. E seja muito bem-vindo aos Experts, é contigo, tudo bem? Obrigado, Zé, obrigado, Andrade, prazer estar aqui, não poderia recusar o convite, até porque eu sou Zé também, Wesley José. Wesley José. Então o papo vai ser de Zé para Zé. É isso aí. De Zé para Zé. Então, muito obrigado pela sua presença, a gente sabe da dificuldade, sabadão, indo para o Rio de Janeiro. E aqui o estúdio é em São Paulo, mas nós estamos aqui para a gente fazer o melhor possível para vocês. Contigo, irmão. É isso aí. Hoje Zé ao cubo, então, hein? Zé ao 3 cubo. S. Então é isso. Mas Wesley, fala um pouquinho da tua trajetória, se apresenta para nossa audiência, como é que você chegou onde você está hoje, como é que você foi enveredar para essa área de segurança, essa área de malucos, onde só tem malucos, né? Só tem. Só tem os malucos belezas aí trabalhando com security. Fala um pouquinho da tua trajetória pra gente. Não, bacana. Bom, primeiro me apresentar, né? Hoje eu ocupo a posição de gerente de segurança e prevenção de perdas para as operações da Amazon aqui no Brasil, principalmente a parte logística, que faz o pacote chegar até a casa do cliente. Mas a minha trajetória começou em 2004, eu entrei na Força Aérea, fui especialista em informações aeronáuticas, fiquei 8 anos e meio, e vários trabalhos, várias histórias dentro da Força Aérea. A última... Quando eu saí da Força Aérea, eu já estava fazendo auditorias em aeroportos, uma posição chamada Inspetor de Segurança do Controle do Espaço Aéreo. E aí fiz minha faculdade, sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado em engenharia de sistemas logísticos, que a minha paixão é a logística, é o supply chain, e aí fiz a migração da Força Aérea para a iniciativa privada. Então trabalhei 3 anos na DHL Supply Chain, multinacional alemã de logística, que opera aqui no Brasil em mais de 200 países. Fiquei 3 anos em operações logísticas com eles. Depois eu fui convidado para fazer segurança logística aí numa outra empresa, que é a HP. A HP, 2015, 2016, eles estavam fazendo uma divisão, toda a linha de B2C, que é a venda ao cliente, impressora, notebook, ia virar uma empresa, e toda a parte de data center, infraestrutura crítica, ia virar uma empresa separada. Uhum. E eu fui convidado para a Hewlett Packard Enterprise para ser o Supply Chain Security Lead, gerente de segurança de supply chain deles, para a América Latina. Isso em 2016. Fiquei 3 anos na HPE, fizemos trabalhos muito bacanas, não só na América Latina, mas também nos Estados Unidos. E aí fui convidado pela Amazon, em 2019, para montar o programa de segurança deles. Eles estavam um programa de investimento bacana aqui no Brasil. E aí tô lá até então. E adoro a parte de segurança focada em logística. É a minha paixão. É sensacional, né? E é um desafio gigante, né? Porque eu penso que, principalmente na empresa que você está atualmente, a gente tem brevemente aí a chamada Black Friday, né? E eu creio que os desafios se multipliquem. E eu queria ir por esse caminho para iniciar, para entender quais são os principais desafios que você enfrenta numa empresa como um monstro como essa, a Amazon, e em relação a toda essa coisa da logística, de todo o aparato de segurança. E agora, como é que você se prepara, aquilo que você puder revelar, obviamente, das estratégias que você pode adotar, para quando vem uma pressão, porque eu imagino que a caldeira ela vá na temperatura máxima na Black Friday. Conta isso aí pra gente. Sim, a preparação para um período de pico, como é a Black Friday,
ela não começa um mês antes, ela não começa 2 meses antes. Ela começa quando termina a Black Friday anterior. Então, você termina um evento como esse, primeira coisa é fazer o lessons learned, as lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado e o que a gente não pode deixar acontecer para o próximo ano. Começa no término do evento anterior. Então, a gente reúne toda a nossa equipe de segurança, faz o debriefing de como foi o evento, as principais ocorrências, quantidade, a gente analisa as tendências de ocorrência daquele evento em relação ao evento do ano anterior e tira os aprendizados. Uma vez que você tem os aprendizados, ali por volta de dezembro, janeiro, você já revisa o plano de preparação para Black Friday do ano seguinte. E você começa janeiro, fevereiro, março, implementando esse plano de ação. E ao longo do ano, a empresa também tem outros eventos promocionais, não só a Black Friday. A gente em outubro faz o Mega Ofertas Prime, para todos os clientes que são assinantes Prime. Em julho tem a Prime Day, que também é para os assinantes Prime. Então a gente tem eventos anteriores à Black Friday que nos permitem testar hipóteses e testar funcionalidades, nos preparando para novembro. Então a rotina começa no término do evento do ano anterior, testes ao longo do ano e a preparação. Agora, em termos de desafios de segurança, acho que todas as empresas do e-commerce passam pela flutuação de demanda. Né? Uma coisa é você ter a sua operação produtiva, estável, linear quase, como uma fábrica que produz X equipamentos por hora. Outra coisa é você ter uma loja aberta virtualmente, 24 horas por dia, onde o cliente pode, 2 da manhã, ir lá e selecionar o pedido dele. A sua demanda ela é extremamente variável de acordo com o comportamento do cliente. E a lojinha está aberta 24 horas, tá? Não é segunda a sexta, dependendo do gerente comercial. Então, o principal desafio nosso é lidar com a variação de demanda, porque esses momentos de pico trazem muitas oportunidades de trabalho, e essas oportunidades de trabalho dentro das nossas operações logísticas, às vezes é o primeiro emprego daquela pessoa. Tem várias histórias de sucesso de pessoas que entraram pela Amazon pelo momento da Black Friday, por um trabalho específico para aquele período, fizeram um excelente trabalho e continuam na empresa até hoje. Então a gente tem muito essa flutuação de pessoas nesses períodos de pico. E você tem que adequar o teu programa de segurança para absorver todas essas pessoas, manter no nível de segurança, depois que passa o período de pico, você abaixa um pouco a guarda. Preparações envolvem simulados práticos de evacuação do prédio, toda aquela parte de teoria de segurança normal. Os protocolos são basicamente os mesmos que a indústria usa, mas o que a gente tem de diferencial são os treinamentos que a gente faz para a nossa equipe de segurança em preparação ao evento. Análise de tendências, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, análise meteorológica sobre a previsão do tempo para aquele evento. Vai impactar lá na rua, né? Sim, porque eu tenho que garantir que o produto chegue no nosso armazém, seja disponível na prateleira e depois seja processado o pedido e entregue na casa do cliente. E se o cliente não estiver em casa, esse pedido precisa voltar para o armazém. Então tem a cadeia logística de reversa, que a gente chama. Então todas essas etapas têm vulnerabilidades para um profissional de segurança. Todas elas têm que estar muito bem mapeadas. E você tem que treinar e testar os seus mecanismos de segurança antes da Black Friday, para que tudo esteja redondinho e o cliente tenha a melhor experiência. Eu imagino que seja realmente um trabalho de excelência na sua totalidade, né, Wesley? Quando a gente começa a olhar essa questão, inclusive de flutuação do próprio efetivo, né, do teu próprio headcount, né, que vai estar ali fazendo acontecer, que vai estar envolvido e fazendo acontecer, eu acredito que vocês devam ter uma contratação de temporários por vezes. Como é que vocês estão lidando hoje com a parte de engenharia social, de trazer essas pessoas, de fazer uma triagem, processo, que aí entra um pouquinho na minha praia, né, de recrutamento e seleção, de trazer as pessoas certas para as posições certas, enfim, e com a preocupação de não ter questões ligadas à infidelidade, enfim, tudo que envolve um CD, né, como um todo. Como é que vocês estão trabalhando essas questões? Bom, uma estratégia que a gente alinhou junto com a área de seleção é ter o maior envolvimento nas comunidades locais. Tá. Então, a gente não abre as vagas só na véspera da Black Friday.
a gente já avisa toda a comunidade ao redor da nossa operação ao longo do ano. Gente, teremos vagas em novembro, teremos vagas em julho. Para cada período de pico, a gente tem um engajamento social com a comunidade onde a gente atua, porque existe um impacto social também da nossa presença naquela cidade. Perfeito. Nós temos hoje mais de 130 hubs logísticos no Brasil, e cada hub logístico tem a sua interação social naquele bairro, naquela cidade onde ele está inserido. Então, a preparação para Black também começa em avisar a comunidade local de quando nós precisaremos dessa força de trabalho. E aí o processo de seleção tem sim uma etapa de validação de segurança para que a gente identifique as melhores pessoas para as melhores funções. Alguns exemplos bacanas que a gente já fez. Quando a gente começou as operações, era difícil contratar operador de empilhadeira. Porque é um processo técnico, a pessoa tem que ter a capacidade de se locomover usando uma máquina e fazer movimentação de material 3D, que eu chamo, né? Tira do rack, joga para a direita, joga para a esquerda, enfim. E o público era predominantemente masculino. A gente fez uma parceria com as prefeituras e começou a oferecer treinamento de operador de empilhadeira para mulheres através do engajamento com a prefeitura. Que legal. E hoje a maioria dos nossos operadores de empilhadeira são mulheres e, preciso dizer, são melhores do que os homens. Não é surpresa. Não é. Mas essa mudança, essa abertura só surge se você tiver um engajamento com as entidades locais e entender aí, o que vocês têm de oportunidade de mão de obra na região, quem vocês querem qualificar, quais são as demandas daquela região para qualificação. E aí a prefeitura fez o curso dentro de um armazém nosso, e aí a gente disponibilizou os recursos, mas o treinamento era da prefeitura. Daquela turma, se não me engano, a gente aproveitou um bom percentual que já ficou na Amazon para trabalhar. Então, fantástico. Assim, tem que ter um engajamento local. Eu sei que na área de segurança, quando você faz grandes eventos, um Rock in Rio, um The Town, esses grandes eventos, você acaba tendo que trazer profissionais de segurança de outros estados para aquela localidade. A gente ainda não tem essa necessidade, devido ao engajamento que a gente tem na região. Nossa ideia é gerar impacto social e oportunidade de trabalho na região onde a gente está. E é muito legal porque você vê que você trabalhou não só a questão social com a comunidade, né? Isso gera um engajamento e gera até um senso de pertencimento local, né? Mas você trabalha também a questão da equidade. Quando você abre uma vaga majoritariamente masculina para mulheres e obtém resultados dessa significância, né? Você está trabalhando a equidade também. E esse é um desafio na nossa área de segurança. Eu tenho discutido bastante internamente e a gente tem estratégias para aumentar a presença feminina na área de segurança. Fantástico. Eu acho que a gente, como mercado, como profissional de segurança, a gente tem que passar a mensagem de que a carreira na área de segurança é uma carreira bela, longeva, que tem oportunidades para as mulheres. Eu, às vezes, ainda vejo alguns comentários de não, a área de segurança é para homem, ex-militar, ex-policial, sabe aquela visão antiga? E a gente tem que quebrar isso. E cada vez mais a gente tem que incentivar e atrair esse público para a nossa área. Teve um estudo que foi divulgado recentemente, acho que foi pela ASIS, de que a presença feminina no nível de gestão de segurança era de 20% apenas. É muito pouco. Sim. E não é uma questão de cota, é uma questão mesmo de capacidade que elas têm. E é interesse. Uma coisa mesmo. E tem interesse. Tem interesse. E sai muito bem, né? Dentro da abordagem que você trouxe de pessoas, eu queria explorar mais um pouquinho, porque eu entendo que quando você faz esse preparo e traz gente nova, você não é só segurança que você tem que, vamos chamar, ensinar para essas pessoas pelos métodos, os processos da tua empresa, as melhores práticas, inclusive. Prevenção de perdas, para mim, é um dos assuntos mais surpreendentes, onde a gente deixa embora lucratividade de empresas. Sim. Uma questão, às vezes, de um cafezinho, um lápis, quando você multiplica aquilo pelo número de funcionários, ao longo do tempo, você fala, meu Deus, 0 tantos % do lucro foi aqui, outro ali, outro ali.
como é que é preparar essas pessoas, não apenas para segurança, mas principalmente nesse assunto que eu vou chamar que é mais recente, que é a prevenção de perdas dentro de uma organização do tamanho da tua. Bacana. Bom, primeiro só contribuindo, não é 0 ponto alguma coisa não, tá? É mais. Se pegar o último estudo da ABRAP, Associação Brasileira de Profissionais de Prevenção de Perdas, a média de perda no varejo, vou chamar o varejo atacadista, os maiores, tá? Tem grandes dimensões e grandes operações, é em 2,5% do faturamento. Quando você pega os bilhões... Exatamente. Quando você pega o mercado como um todo, acho que cai um pouco, cai para 1,5%, mas isso porque tem alguns tipos de varejo que não tem produtos perecíveis, outros têm produtos perecíveis, um é farmácia, então cada tipo de varejo tem... Essa tipificação dá uma equilibrada. Mas pegando os varejos gigantes que trabalham com milhares de itens, é na média de 2,5%. Então, é algo que impacta o profitability, a lucratividade da empresa, sim. E numa proporção significativa. Não é só 0 ponto alguma coisa, não. O desafio quando a gente traz essa mão de obra, esse recurso que muitas vezes é o primeiro emprego daquele jovem que acabou de se formar no ensino médio, é você focar muito no processo de onboarding, né, de recebimento dele. Então, a minha equipe ela já tem preparado orientações e vídeos. Acho que a parte visual é muito mais efetiva do que falar para um novo colaborador, lê aqui esse procedimento escrito em Word. Então, trabalhar com um mecanismo de comunicação no processo de onboarding que mostre quais são as regras de segurança e quais são as regras de prevenção de perdas. Tá? O treinamento ele precisa ser rápido, mas com uma qualidade extremamente alta, porque são muitas pessoas chegando. São onboardings, são chegadas que, dependendo do dia, vai a 100, 200 pessoas por dia entrando numa operação, num armazém. Então ele precisa ser do tamanho e na qualidade adequada. E no início, a gente tem aquela percepção de, não, vamos colocar todo mundo numa sala, vamos colocar um PowerPoint, vamos colocar lá alguém do meu time de segurança falando e tentando ensinar para essas pessoas. A gente viu que essa abordagem não é tão efetiva como a gente pensa. A abordagem que mais fixa o conteúdo na cabeça desse jovem colaborador que está chegando é gamificação. É você colocar um vídeo, contextualizar o vídeo, colocar uma prática, uma simulação em pequena escala. Sim. Então, dentro de uma operação logística que a gente tem uma área de treinamento. É como se fosse um cercado que simula uma prateleira, simula uma expedição, simula um recebimento. É como se fosse uma universidadezinha. E a gente coloca aquele colaborador lá e faz ele testar os processos com o scanner, que ele vai escanear, manusear os produtos, entender o produto e não só ficar passando PowerPoint. Não vira. Você tem que gamificar, você tem que colocar ele no contexto onde ele consiga fixar o conhecimento. E lá, dentro desse pacote, tem sim segurança e prevenção de perda. O Lima fala muito disso, né? O Lima, quando ele vem falar com a gente teve recentemente conversando com a gente sobre EAD, né? Ele é um especialista em EAD hoje. O IBRAGESP é uma plataforma voltada total para universidades corporativas com técnicas de aprendizagem, da tal andragogia, como ele sempre fala, né, o ensino do adulto, que é diferente. É diferente. Né? E a percepção, a assimilação, quando você fala em treinamento, é exatamente isso, passa por essa questão. Não adianta mais o velho PowerPoint ou o velho vídeo institucional da empresa, colocar o cara numa sala e falar, vou passar lá o vídeo institucional. Não adianta. Se você traz para dentro de um universo com gamificação, com quiz, com poder de participação do candidato nesta integração, né, neste onboarding, você já traz ele para um outro nível de assimilação, de absorção, enfim. E aí, dentro dessa característica, hoje como é que a Amazon tem trabalhado na questão de treinamento e capacitação dos seus colaboradores? Queria entender um pouquinho mais como é que vocês internamente olham essa parte de treinamento e capacitação dos seus colaboradores. Nossa,
toda a operação tem um time dedicado, a gente chama de time de learning, só para processo educacional. Por quê? Porque cada armazém tem a sua particularidade em termos de que tipo de produto manuseia, que tipo de processo logístico tem. Então você tem que ter especialistas de treinamento que conhecem aquele armazém para treinar aquele colaborador que está chegando naquele armazém. E é interessante porque nos períodos de pico, as pessoas ficam muito felizes pela oportunidade que têm e normalmente voltam no próximo período de pico, no próximo período de vagas temporárias. Só que às vezes quando ela volta para um outro armazém Amazon. E ela passa de novo por todo o treinamento, porque cada armazém é diferente. Tá. E tem equipes de treinamento dedicadas para aquele ambiente logístico. Tá. Ao longo do ano, com a força de trabalho fixa, aí sim, treinamentos muito fortes em liderança, em como liderar adultos que estão chegando e que sabem que vão ficar por 3 meses na operação, período temporário. Como é que você faz motivação e engajamento para que esses colaboradores se sintam pertencentes àquele ambiente. Então tem treinamento, engajamento e um onboard, uma chegada muito forte. E, claro, muito respeito. A gente tem um lema na Amazon muito bacana, né? Que é o Work Hard, Have Fun, Make History. Então a gente trabalha duro num período de pico, mas a gente faz isso de maneira inteligente e alegre. Tem que ter o fun, o have fun. Porque senão a pessoa não volta no próximo ano ou na próxima janela de pico. Sim. Então é um conjunto que ele não abarca só treinamento, mas toda a experiência daquele colaborador dentro das nossas operações. Sim. Os nossos colaboradores são, a gente chama de associados, eles são clientes da Amazon também. Exatamente. Muitos deles compram produtos no nosso site e quando trabalham dentro da operação, eles conhecem como é a nossa dinâmica. E eles têm que ter orgulho de trabalharem, porque o que a gente faz é entregar sorrisos. Sim. Nos nossos pacotes, você vai sempre ver a mensagem de sorriso, porque quando a gente entrega um produto para o cliente, a gente está atendendo uma expectativa, atendendo uma necessidade, e muitas vezes aquela expectativa não é para quem comprou. É para alguém que vai ganhar aquele presente. Sim. Então tem que chegar do jeito certo, na quantidade certa, no prazo certo, para atender essa expectativa do cliente. E não é diferente com as pessoas que trabalham no armazém. Você também tem que atender as expectativas deles. Então tem muita campanha de engajamento. A gente teve agora o dia do Halloween no armazém. Então as pessoas são incentivadas a vir com alguma característica, a gente promove essas características de fantasia, porque o ambiente de trabalho tem que ser legal. Sim. A gente passa uma boa parte da nossa vida trabalhando. Se o ambiente não for legal, esquece. Então, quando você fala de educação e aprendizagem ao longo do ano, não é só o processo formal de transmissão de conhecimento. Tem o engajamento, tem a seleção, o treinamento, o engajamento e a motivação ao longo do ano todo. Muito legal, e eles acabam sendo teus maiores promotores de venda. São. Exatamente o que você falou, né? Eles são clientes Amazon, antes de mais nada, né? Sim, são e a concorrência no e-commerce é muito grande. Existem grandes players no mercado também. E a mão de obra, a força de trabalho, ela pode escolher se ela vai fazer a Black Friday numa empresa ou na outra. E o que vai diferenciar se ela vai para uma empresa e não para uma outra? A experiência que talvez ela teve na interação anterior. Então muito legal. Taxa de retorno de pessoas que passaram pela Amazon num evento de pico e que voltam no ano seguinte, ela é um indicador que a gente monitora muito de perto. Que legal, parabéns. Excelente. Eu queria dar uma puxada. Desculpa, pois não. Isso ajuda a reduzir perdas. Sim, com certeza. Turnover é menor, se o profissional já esteve, e as perdas são menores. Já esteve lá, já treinou, já participou. No mínimo ele já tem a noção, ele pode aprimorar, claro, mas ele já tem a noção básica e ele segue dentro daquele padrão que vocês desejam, pelo menos próximo do padrão, né? Eu gosto de falar muito de tecnologia, tá certo? Então, eu gostaria de entender que tipo de tecnologia você acha que está impactando o supply chain, ou aquilo que vem de novidade por aí e aquilo que vocês estão adotando em relação a... Eu digo assim, claro que a segurança, a gente pensa na segurança física
Mas não só isso, né? Quando uma operação ela é muito bem estruturada em termos de tecnologia, diminui o número de acidentes, o número de perdas, a prevenção de perdas que acabamos de falar, mas de toda maneira as tecnologias em si, elas não podem ser isoladas mais, tá certo? Elas têm que ter um direcionamento. As tecnologias têm que ser aderentes ao negócio do cliente que eu digo, do cliente da tecnologia, no caso a Amazon, embarcador. Né? Fala a respeito das tecnologias e como é que isso está impactando para vocês na operação toda e batendo na segurança e batendo na prevenção de perdas. Bacana. Não, tecnologia, quem não tiver esse pilar no seu programa de segurança hoje está desatualizado no mercado. Então, profissional de segurança que é responsável por um programa de segurança para proteger uma instalação ou um business tem que estar entendendo as tecnologias emergentes, o que está chegando e como ele adapta isso para a sua realidade. No Supply Chain Security, que é o controle da cadeia logística inteira, um dos pilares que eu trago nos meus programas de segurança é o conceito de rastreabilidade. Você precisa saber o que está acontecendo, onde está acontecendo, quem está fazendo, qual é o valor da perda ou desvio que você está tendo. Então você tem que ter aquela ferramenta super complexa e difícil de usar, chamada 5W2H, o que, quando, onde, quem, como, por quê. Exatamente. Quando eu falo de rastreabilidade, brinco com essa ferramenta, é porque a maioria dos softwares de tecnologia que eu vejo, eles às vezes só trazem um ou outro elemento desses 5. Ou você traz o que aconteceu e onde, mas você não traz quem. Então, um operador que está fazendo a separação de produto. Se o software só registra o produto que está sendo separado e o status desse produto na cadeia logística, mas não está registrando quem está fazendo aquela tarefa, não é um software que hoje me serve. Por quê? Porque se eu quero detectar e monitorar a taxa de falhas, eu preciso saber quem está falhando. Mas no sentido de orientá-lo, de identificar as pessoas que eu preciso retreinar. Não no sentido de punir ou de controlar o desempenho profissional daquela pessoa. Não é controle administrativo. Não, controle de perda. Se eu consigo identificar aonde estão sendo os desvios, quais são os desvios e quem estava operando o processo logístico naquele momento, eu consigo rapidamente detectar a tendência de desvio, corrigir, retreinar as pessoas e corrigir o processo. Então, a tecnologia ela tem que me ajudar na minha estratégia de segurança a melhorar o que eu chamo de traceability, rastreabilidade. Esse é o primeiro conceito que eu queria reforçar com vocês. E aí tem várias tecnologias para isso. Sistema de câmeras com Analytics ajuda pra caramba. Você tem Analytics hoje que você consegue configurar para verificar se a pessoa invadiu uma cerca perimetral, né? Mas você também consegue configurar para entender, essa pessoa está executando um processo logístico errado. Essa pessoa trabalha no recebimento de um armazém, por exemplo. O que essa pessoa está fazendo lá na expedição, manuseando o produto de expedição? Ela não está treinada para fazer expedição, ela está treinada para fazer recebimento. Você consegue configurar os analytics para identificar esses desvios e falar, tem uma pessoa não treinada para uma determinada área, dentro daquela área executando. Exato. Analytics ajuda a gente a aumentar a rastreabilidade. Softwares que conseguem capturar as movimentações logísticas, quem armazenou, quem recebeu, quem coletou, tendo todos esses elementos que eu falei do 5W2H, me ajudam a ter um data lake, onde em cima dele eu consigo aplicar machine learning para detecção de tendência. Eu ia chegar nisso, machine learning, porque aí você tem toda a estatística e toda a prevenção, né? Exatamente. Então, de novo, não é só Power BI com um slide bonitinho, um gráficozinho de pizza, não é isso. Não é isso. O conceito de prevenção de perdas que está por trás é como é que essa tecnologia me ajuda a detectar desvios de processo rapidamente. Esse desvio de processo pode ser uma atividade fraudulenta ou pode ser simplesmente uma falha de treinamento, um processo logístico equivocado. Então a tecnologia, seja ela qual for, tem que ajudar o profissional de Supply Chain Security a analisar tendências, detectar rapidamente e intervir na operação rapidamente. Quando eu falo de rapidamente, não é olhar o número uma vez por mês, tá?
Isso tem que ser imediato, né? Tem que ter alarmes e tal, né, Wesley? Aí entra o expertise de segurança e prevenção de perdas. Você pode ter o melhor machine learning do mundo, você pode ter o melhor data lake estruturado, mas quais são as regras de negócio que você vai configurar para que a tecnologia te traga o alerta? Uma rota onde o pacote está desaparecendo. Como é que você configura o alerta para detectar que aquela rota é uma rota que precisa ser investigada? Seus recursos são limitados, seu time de investigação é limitado, então você tem que priorizar. Aí é que entra o expertise do profissional de segurança. Sim. Entender como a tecnologia funciona, mas as regras de negócio é ele que define. O programa de segurança é dele. Isso não mudou. E uma coisa que eu vejo, Zé, de mercado a gente normalmente vai para o fornecedor de tecnologia e pede para ele mostrar o que o software dele faz. Não, meu software faz isso, meu sistema faz isso, meu sistema de catraca tem essa funcionalidade. Mas eu não vejo pouco, de profissionais falando, ei, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse desafio, eu preciso que você desenvolva uma solução para isso. Essa parceria entre o fornecedor de tecnologia, o parceiro, para entender o que eu preciso e desenvolver soluções, é o que eu busco no meu programa de segurança. Todos os meus parceiros, seja empresa de vigilância, seja empresa de hardware e software de tecnologia, sabem que em toda reunião eu vou trazer um desafio dizendo, ei, tô com esse problema aqui, o que você pode fazer para me ajudar? E eu queria fechar esse tópico da seguinte maneira. Os parceiros, os fornecedores, precisam ter capacidade de desenvolvimento. Se você hoje só vende fechadura, não vai rolar. Você vai ter que ter a capacidade de desenvolver coisas com aquela fechadura. Sim. Se você não tiver essa capacidade de desenvolvimento, você não vai atender a necessidade do seu cliente e a tecnologia não vai ser útil. Entendeu? Então, de maneira geral, eu vejo essa questão de tecnologia pelas perspectivas de o gestor de segurança precisa saber o que ele quer da tecnologia. Perfeito. Ele precisa desenvolver soluções junto com o parceiro. E eu chamo de parceiro porque eu odeio essa expressão fornecedor, tá? O fornecedor é o cara que te entrega algo e nunca mais volta. O parceiro não, ele está ali no teu dia a dia, entendendo as suas dores e desenvolvendo soluções de segurança contigo. Então, a tecnologia ela tem que vir nessa linha de ajudar o programa de segurança a ficar mais robusto. E claro, inteligência artificial, analytics. Eu agora estou investindo bastante em estruturação de dados, ter um data lake robusto para que em cima dele a gente rode essas regras de parametrização que eu comentei com vocês. Então, hoje o profissional de segurança tem que estar antenado nisso. Data lake, como é que você capta os dados, quais são as regras de negócio que você vai colocar em cima dele e quais são as tecnologias que você vai rodar em cima dessa plataforma para você detectar vulnerabilidade mais rápido. Eu acho que você foi perfeito quando você falou em parceiro, porque... Esse negócio de parceiro e fornecedor, né? Isso que eu ia falar, eu ia te pedir a palavra, mas vai por aí. Não, pode eu só complementar, Andrade, o seguinte, porque eu acho fantástico essa nova geração de pessoas que tem na área nossa de segurança, que não tem receio de ter um bom relacionamento com aquilo que a gente chama do fornecedor. O fornecedor e o comprador, o fornecedor e o tomador. Porque é isso, é essa proximidade que traz confiança e que traz o desenvolvimento de soluções que sejam adequadas ao teu negócio. Não adianta eu chegar e falar para você, produzo esta caneca desse jeito. Tá, ela não me atende, eu preciso de uma asa estranha aqui, meio quebrada do lado de cá. Não tem jeito de eu trazer uma coisa pronta e querer te trazer. Não é olhar para o meu umbigo, eu tenho que olhar aquilo que você necessita. Era nessa. Mas era um complemento disso que eu ia fazer, irmão. Exatamente por isso. Eu acho que o Wesley está perfeito quando ele não trata mais como fornecedor e sim como parceiro. Eu falo muito de conexões genuínas. Às vezes as pessoas fazem pouco caso, né? As pessoas acham que é um pouco romântico demais você falar de conexões genuínas, mas a gente precisa construir isso ao longo da nossa caminhada para evoluir juntos, né? Acho que o nosso maior propósito como ser humano neste plano é evoluir, né? Somos todos eternos aprendizes, mas olhando por essa questão da parceria, né? De não ter só um cara que vem ali te vender um produto de prateleira, que infelizmente
O nosso mercado sobreviveu décadas e décadas dessa forma. O cara que chegava câmera, para alarme, detector de intrusão. Eu tenho a melhor solução para você. A melhor porta blindada, com o melhor sistema de trancadura, de Magna Lock, não sei o que. Oi, aquilo é um commodity. Aquilo o A, B, C e o D tem. E aí eu decido sempre pelo preço. Eu acho que é errado decidir só pelo preço, né? Mas era uma tendência, né? A gente vivia nesse círculo. E pior, a gente não se relacionava. As pessoas não conversavam, porque era assim, não, aquilo que eu estava te falando um pouquinho atrás, né? Ou seja, é confidencial, é reservado. Aí, veja bem, uma coisa que deveria ser de domínio público não era divulgada, não era compartilhada. Eu lembro bem, quando eu comecei em 2000, eu assumi uma sala de central de monitoramento. Eu tinha mais de 300 câmeras numa sala, tinha lá o ritual de trocar as fitas. Nos gravadores. Para garantir a capacidade disso, né? De armazenamento. Para garantir a capacidade e não ter interrupção, né, de falta de imagens. Então você fazia isso 24 horas por dia. Eu tinha uma equipe imensa de monitores fazendo isso. Mas quem me dava mais resultado, olha só, a gente está falando de inteligência, de usar a peça certa. Parte dessas câmeras era uma parte de monitoramento de uma sala de gestão de numerário, de processamento de numerário. Então, uma parte que você tem uma infinidade de câmeras cobrindo ângulos mortos, enfim, para ter toda a rastreabilidade que você falou, né, da parte de rastreabilidade do processo como um todo, né? Numerário, eu tinha que entrava X e eu tinha que justificar o Y do outro lado, que fosse exatamente o físico batesse com o contábil, com o digital ali do que eu tinha processado para as instituições financeiras. Bom, enfim, a minha melhor peça chamava-se Elza. Elza era uma ex-funcionária da sala de processamento de numerário que ficava olhando os processos que estavam sendo feitos. Ela, lógico, por amostragem, ela não conseguia olhar as 120 posições, né, de contagem, mas ela conseguia olhar a grande maioria e ela dizia, aquilo ali está com comportamento inadequado. Precisamos olhar com mais cautela. Mas ela fazia isso porque ela executou o processo. Exato. Vou dar uma dica. Lá na empresa que eu trabalho, 100% do time vai para o chão de fábrica. Então, qualquer membro novo do meu time que chega, ele vai fazer um treinamento de 5 dias, fazer a mesma coisa que um associado nível 1 faz no armazém. Recebimento, separação, armazenamento, expedição. Ele vai manusear o processo, ele vai usar os mesmos scanners, as mesmas prateleiras, os mesmos carrinhos de movimentação de pallet que um associado normal. Por quê? Porque ele precisa entender qual é o processo logístico que ele está protegendo. Perfeito. E ele tem que executar. Por isso que ela conseguia ter o olho de águia. Exato. Porque ela fez o processo, ela conhece. Exato. Mas olha só, passado quase 20 anos depois, em 2000, foi 2016, 17 anos depois, eu estive no Japão. Aí fui visitar uma CIT, fui visitar uma transportadora de valores. E aí, entrando na sala de processamento de numerário, eu achei tinha muito poucas câmeras. Olha como muda a questão do mindset do cara de security, né? Eu olhei e falei assim, puxa, mano, pouca câmera, né? Muita mesa, muito dinheiro espalhado, ainda, né? Muito dinheiro espalhado, muito dinheiro solto. Eu falo assim, não tá legal isso daqui, né? Assim, do alto da minha soberba de conhecimento, eu falei assim, chamei o rapaz e perguntei qual era o índice de infidelidade deles. Eu falei, qual é o teu índice de infidelidade aqui? Ele olhou seriamente para mim e falou o seguinte, eu não tenho infidelidade aqui. É zero. É zero. Então, às vezes, por vezes, a gente sabe que a tecnologia nos ajuda, ela nos traz muitas possibilidades, muitos avanços,
mas a questão cultural e a questão do processo em si, como você falou, da importância, inclusive, do especialista que vai supervisionar, entender o processo, como se faz, Exatamente. o como se faz lá no chão de fábrica, para ele depois ele poder auditar, para ele depois poder olhar, poder treinar, poder criticar. Em alguns programas de segurança, não dá para executar isso que eu estou comentando. Por exemplo, se você acabou de contratar um coordenador de segurança e o objetivo dele é proteger um hospital, você não pode deixar ele dar injeção no paciente. Beleza, não pode. Mas você tem que fazer ele acompanhar a rotina de todos os setores do hospital. Onde é que está a farmácia? Como é que o medicamento sai da farmácia e vai até o leito? Como é que as enfermeiras manuseiam o remédio no leito? E se sobrar remédio no leito, como é que esse produto volta para a farmácia? O teu coordenador de segurança, teu supervisor de segurança, tem que conhecer da rotina do seu business. Eu peguei um exemplo bem aleatório, que é um hospital, porque o conceito permanece. Se você vai proteger uma fábrica, como eu fiz, de eletrônicos, quando eu estava na HPE, na Hewlett Packard Enterprise, o programa de segurança ele era end-to-end. A gente tinha que fazer seleção de segurança desde os fornecedores de placa-mãe, desde os fornecedores de matéria-prima, a chegada disso na fábrica, onde os computadores eram montados, as infraestruturas críticas de data center eram montadas, a logística, que era o armazém, o transporte e o processo de entrega lá na ponta para o cliente. E eu tive que vivenciar cada uma dessas etapas. Então a primeira coisa que eu fiz foi chamar o gerente geral de logística e falei, vamos lá no floor comigo, para você me mostrar qual é a tua realidade. E ele foi falando, a gente tem esses 4 fornecedores homologados, aí eu ia lá e verificava como é que é o programa de segurança dos fornecedores. Porque numa indústria de eletrônico, para o cara colocar um intrusor na placa-mãe para rastrear o que você está fazendo com ela, é muito crítico. É muito fácil fazer isso. Então o fornecedor tem que ter um programa de segurança onde a placa-mãe que ele está me mandando não venha contaminada. Então eu tinha que ir auditar o programa de segurança desse cara. Mas como é que eu vou auditar o programa de segurança de um fornecedor, de um parceiro, se eu não conheço qual que é o processo de manufatura dele? Então eu tinha que ir lá entender primeiro, perguntar bastante, para depois fazer recomendação de segurança. E isso ao longo da cadeia inteira. Onde que a tecnologia entra? Nos processos em que você controla sozinho. Eu não controlo o processo do meu fornecedor, mas eu posso ir lá, entender como é que ele fabrica, auditá-lo, e entender se o produto vai chegar em condições seguras para mim. O suprimento, vamos chamar assim. Dentro da sua casinha, a tecnologia ela tem que te ajudar a não só investigar quando o incidente aconteceu. Essa atuação reativa já era. Eu costumo fazer um paralelo entre manutenção e segurança. Se você só faz manutenção reativa quando a máquina quebra, você como gerente de manutenção vai ser demitido, tá? Porque o que o dono da empresa quer é que a máquina não quebre, correto? Então se você faz 80% das suas manutenções reativas, abraço, tem alguma coisa errada. Segurança é a mesma coisa. Eu preciso fazer investigações preventivas, por isso que é prevenção de perdas, antes de fazer as investigações reativas. Que obviamente são obrigatórias, mas se você não teve a prevenção, você teve muito mais desse trabalho depois, né? Sim, você fica apagando incêndio. Então, assim, fazer investigação só quando o roubo de carga acontece, já era. Já roubou a carreta na rodovia, já foi. Mas você tem que fazer investigações antes do roubo de carga acontecer para reduzir a possibilidade de um roubo de carga acontecer. Então, meu programa de segurança orienta o meu time a busquem fazer, no mínimo, 60% da sua rotina preventiva e 40% reativa, porque problemas vão acontecer do nada. Nós tivemos o caso das inundações em Porto Alegre, algo que a gente vinha monitorando pela questão meteorológica, e a gente executou o plano de evacuação do prédio, mas era algo que você tem que reagir. Você tem muita prevenção, você faz todo o estudo de alagamento, de onde você vai colocar o seu armazém, mas é estatística. A última grande enchente foi em 1940. Então você olha o histórico e fala, nos últimos 80 anos, essa área nunca alagou. Beleza, vou colocar meu armazém lá. Aí 80 anos depois, puxa, alagou. Acontece. Então você tem que reagir. Mas se a tua rotina for 100% reação, você não tem um bom programa de segurança. Sim.
Porque a ação preventiva ajuda você a ter menor quantidade de investigações reativas. E a tecnologia ela tem que me ajudar hoje a aumentar a quantidade de investigações preventivas, não as reativas. Porque a reativa, na hora que acontece, dependendo de quando o incidente aconteceu e quando eu fui acionado para investigar, eu já perdi as imagens das câmeras, porque meu tempo de retenção é de X dias. Sim. Então, às vezes, eu vejo muita dificuldade nisso, né? O profissional tem a câmera, mas quando ele toma conhecimento de que o incidente aconteceu, já não tem mais as imagens. O que isso indica para um profissional de segurança? Que a parte preventiva dele não está boa. Por que a ocorrência demorou para chegar? Quem que notificou? Quem que detectou? Isso é tudo preventivo. Se você não atuar no preventivo, quando você for ter um incidente, você fala, não consigo detectar quem que fez a fraude. Já era. Inês é morta. Não pode mais falar. Não pode mais falar, Inês é morta. Me perdoem. Desculpa. Bora lá. Ó, chegou mensagem aqui. Magnão dizendo assim: o programa tá bom, mas estão dando uma moleza pro Wesley aí, caramba. Aí o Lima dizendo assim: tá bom, Black Friday e tal, não sei o que, mas e aí? Não aperta nada, não sai nada nesse e-commerce aí? Então nesse momento, nós chegamos no momento Pega a Visão. E no momento Pega a Visão, o nosso expert, o nosso convidado dá um papo reto para nossa audiência. Então eu vou pedir, Wesley, que nesse momento você olhe para a sua câmera, que é aquela ali, você olhe para aquela câmera ali e dê um papo reto para nossa audiência. Papo reto para o profissional de segurança que está aqui acompanhando a gente no podcast. Seja parceiro dos seus fornecedores. Desenvolva soluções conjuntas com eles. Busque empurrar o seu parceiro para o limite da fronteira de tecnologia. Não fica replicando práticas de mercado. Você e ele precisam construir soluções de segurança conjuntas que vão definir a nova fronteira da tecnologia. É isso. É brilhante, porque essa é a maneira que a gente papo reto de responsa. Essa é a maneira que nós vamos buscar realmente essa parceria, essa sinergia entre quem fornece, quem toma o serviço ou quem compra o produto. Tá certo? E tem que ser duradoura. Tem que ser duradoura. Meu irmão Andrade, mais uns experts que a gente vem fechando aqui. A gente quer agradecer o Wesley, a participação aqui com a gente no sabadão. Ele estava indo para o Rio de Janeiro, ficou em São Paulo só por conta da gravação. Que honra. E vai agora para casa tranquilamente. Então a gente só tem a agradecer sua presença, sua participação. Meu irmão Andrade, você vai dizer para onde nós vamos, mas vamos dar a nossa despedida final aqui, né? Agradecer o Wesley aqui juntos. Olha lá, para nossa câmera do meio lá. Bora lá, galera. Nós vamos? Bora lá, galera. Pro alto e avante. Pro alto e avante. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu mesmo.